Nesse vídeo eu vou falar sobre o cancelamento da exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que estava em cartaz no Santander Cultural em Porto Alegre e que foi cancelada pela própria instituição. Essa mostra reuniu 270 obras de 85 artistas, e entre eles nomes consagrados da história da arte brasileira como Lígia Clark, Volpe, Portinari, Flávio de Carvalho, Guignard, Leonilson, Pedro Américo e muitos outros artistas contemporâneos. A palavra queer é de origem inglesa e serviu primeiramente para denominar de forma ofensiva, pejorativa, todos aqueles que desviam do padrão heteronormativo, ou seja, os homossexuais, travestis, transexuais, os desviantes. A teoria queer é uma teoria sobre gênero, que fala que orientação sexual e identidade sexual são resultados de construções sociais e, portanto, por si só, a teoria queer já é um questionamento das formulações do senso comum. Então a teoria queer apropriou-se dessa denominação pejorativa e transformou no sentido de questionar os pressupostos do saber, aquilo que a gente entende por essência do que é masculino, do que é feminino, do que é o desejo, por exemplo. Então essa mostra, com o claro objetivo de questionar o senso comum, de repensar questões de gênero, foi atacada por grupos ultraconservadores que se sentiram ofendidos por essas obras que estavam lá expostas. Eu vi alguns vídeos desses ataques e um deles reitera assim indefinidamente que aquilo é uma putaria, vai atacando, vai apontando, fala toda hora, isso aqui é uma putaria, isso aqui é uma pornografia, é uma sacanagem, etc. É muito fácil de encontrar na internet. O outro deles, inclusive, reivindica a prisão do curador e vai lá com o Código Penal dizendo isso aqui é uma incitação à pedofilia, isso aqui é a incitação à zoofilia e assim por diante. É interessante essa transposição que fizeram do real para o simbólico. Eu digo o seguinte: o quadro é um simbolismo, não é aquilo que ele está mostrando. Aquilo é uma pintura. O Magritte fez um trabalho didático para gente. Isso não é um cachimbo. O que é o trabalho Isso não é um cachimbo? É um cachimbo desenhado com a frase Isso não é um cachimbo. Com isso ele estava querendo dizer que aquilo era uma pintura. Não poderia nunca ser um cachimbo de verdade. Se ele dissesse que aquilo era um cachimbo, ele estaria mentindo. A partir daí, a gente pode pensar na complexidade do que é uma análise da imagem. Então, essas pessoas que fizeram ataques a algumas dessas obras, elas estão fazendo uma interpretação a partir dos seus parâmetros morais. Ou seja, a relação dialógica entre obra e pessoa, que é tão rica, ela fica delimitada por esses padrões binários. A lógica binária separa a arte entre arte boa e arte ruim, e aquela que desagrada demais é questionada se sequer é arte. É curioso que muitos desses artistas que estão na exposição já foram atacados no seu tempo, como por exemplo o Cândido Portinari, que era perseguido politicamente por ser comunista, o Flávio de Carvalho, que teve exposição censurada, a sua peça O Bailado do Deus Morto foi censurada também. Então, como eu tenho feito com alguns vídeos sobre arte, eu vou falar sobre alguns trabalhos que estavam na exposição que foram atacados e que questionavam esse caráter heteronormativo e do patriarcado. A primeira, a qual eu vou me debruçar, é o Jesus Cristo, do Fernando Baril. É um Jesus Cristo onde suas mãos, que estão pregadas na cruz, que é pintada de acrílico, que representa uma madeira, começa a virar um pedaço de árvore. Então, como que a madeira morta da cruz se transforma numa vida, uma árvore frondosa, que depois vira um pedaço da moldura? Eu acho que fala do ciclo da vida, né? A madeira morta, a madeira viva, o Jesus vivo, o Jesus morto. E o Jesus está aqui representado como se fosse, lembra um pouco a Shiva, a deusa hindu com várias mãos, tem várias comidas, né? O Fernando Baril já fez exposições sobre comida, então tem sopa Campbell, tem cachorro quente, são coisas que estão no nosso cotidiano. Tem um peixe que lembra a parábola de Jesus dos peixes, tem rato, tem uma mão, lembra a mão do Picasso, de uma súplica que está no quadro Guernica. Do outro lado, na mão oposta, uma luz, uma súplica e uma luz.
existe também um computador, mas é um computador antigo. E é engraçado que esse trabalho é de 1996, ou seja, faz muitos anos que ele é exposto. Assim como, por exemplo, o trabalho que foi atacado da Adriana Varejão. Então, essa interpretação da obra muitas vezes está ligada a pressupostos íntimos morais muito arraigados e que não enfrentam o desafio da amplidão do tema. É oportuno lembrar que em dado momento da história, a Inquisição, que era levada pela Igreja Católica, foi responsável pelo ataque a muitos artistas, que é o que conclama um desses vídeos. Francisco Goya, por exemplo, que é um pintor consagrado, sofreu o ataque da Inquisição espanhola. E muitos trabalhos que a gente vê hoje como ícones religiosos têm questões de nudez e sexualidade também. Inclusive existem obras icônicas que estão no imaginário de muitas pessoas que lidam com essa questão da nudez com muito mais naturalidade, né? Como o teto da Capela Sistina, onde Michelangelo pintou várias pessoas nuas, inclusive Adão está nu, tocando o dedo de Deus. Michelangelo também fez o Davi é nu, o corpo esculpido, esbelto, e essa questão do nu na arte, ela está permeando historicamente. Uma dessas figuras ataca umas fotografias do Alair Gomes, e ele diz o seguinte, abre aspas, né? Tô pior que viado, só mostrando pinto. Você vê a partir daí uma clara homofobia, né? A pessoa diz, tô pior que viado. Ela sequer olhou para os quadros. Ela não viu a sensibilidade do Alair com as suas fotografias. Ela sequer está aberta ao tema. E é curioso porque o Alair fala que o erotismo é uma dessas coisas íntimas tão bonitas que a gente não devia ter vergonha. A gente devia pregoar os quatro ventos. E é isso que ele faz com suas fotografias. Então, continuando esse tom escandalizado, começa a se atacar o quadro da Adriana Varejão. O trabalho chama-se Cenas de Interior 2. Essa pintura de 1994 da Adriana Varejão fala sobre uma compilação de práticas sexuais existentes, algumas históricas e outras baseadas em narrativas que ela foi coletando através de suas viagens pelo Brasil. Ela diz que o trabalho não visa julgar essas práticas, mas jogar luz sobre coisas que muitas vezes existem escondidas. Então a Adriana, como comentadora dessa história brasileira, dessa história dos silenciamentos, das violências, fala sobre a zoofilia não como incitação à zoofilia, mas como algo que aconteceu e que certamente ainda acontece. Inclusive, no quadro da Adriana, tem um homem negro que parece dominado por dois homens brancos, subjugando sexualmente também. E é curioso que na obra da Adriana Varejão ela também faz uma espécie de apropriação da estampa japonesa e coloca de cabeça para baixo duas mulheres se relacionando sexualmente. Uma das obras que foi muito atacada também foi a da Bia Leite, que é uma série chamada Criança Viada. Isso começou com um jornalista que fez uma piada com fotos de sua infância, e isso se espalhou, virou um Tumblr, virou página de Facebook, e as pessoas colocavam fotos de si mesmas em que elas pareciam ter outros gêneros, né, outras identidades sexuais. E a partir daí, a Bia Leite faz um trabalho que critica o bullying que as crianças sofrem por ter já uma noção da sua orientação sexual. Então é curioso como a produção artística que catalisa essas rupturas de paradigmas é questionada por uma pessoa que vai lá para a exposição com uma blusa dizendo sou machista porque ser homem não é errado. Uma das obras que também foi muito criticada eram hóstias que estavam dentro de uma mala que tinham inscrições de partes do corpo, vulva, cu, língua. E a pessoa ficou muito escandalizada com essas partes do corpo escritas nas hóstias, como se a questão da religiosidade excluísse as questões do corpo, como se o corpo não pudesse também ter uma transcendência religiosa, como se aquele simbolismo da hóstia como corpo de Cristo também não entrasse no nosso próprio corpo. É curioso que um notório artista frustrado que não seguiu a carreira artística foi Hitler, e Hitler
Em 1933 fecha a escola Bauhaus de arte e design e começa a promover uma exposição que ele chamou de arte degenerada. Eram obras que não foram destruídas ou perdidas pelo regime nazista e foram agrupadas para dizer ao povo alemão o que era certo, o que era errado, o que era arte boa e o que era arte ruim. Aquela era uma exposição de arte ruim. É curioso, então, o Espaço Santander fechar a exposição e colocar uma nota dizendo o seguinte: quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão. Santander coloca essa frase, ao mesmo tempo excluindo, querendo que a arte inclua. Como assim? Reflexão positiva. Reflexão positiva, existe uma reflexão positiva e uma reflexão negativa. É o que ela diz. É positiva para quem? Não é? Ao mesmo tempo, diz que, como é que se fala? Perde o seu propósito maior. Existem propósitos maiores e propósitos menores na arte. E ao mesmo tempo diz que é preciso elevar a condição humana num léxico meio religioso que fala de transcendência, né? Condição humana, elevar a condição humana, como se aquelas pessoas que estão lidando com aquelas questões não estivessem elevando a condição humana também. A história da arte é ligada à história das rupturas, à história das pesquisas internas, do autoconhecimento, inclusive do autoconhecimento da própria libido.